Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor Júnior Araújo aqui para mais uma vez acessarmos juntos segredos divinos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 29, você que está chegando aqui no canal e é novo, tem uma playlist aqui, você pode acessar do capítulo 1 até o capítulo 28 de Provérbios, leitura e comentários, ok? Estamos acessando os segredos divinos de sabedoria. E para você que já conhece o canal, então já vai deixando o seu like, também comenta ao final o que mais te impactar nesse vídeo. Gostaria que você que é novo também se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificações para que nós possamos estar entregando mais conteúdo de sabedoria e desenvolvimento para vocês, tá bom? E também que você deixe o seu like, porque deixando o seu like você está ajudando o algoritmo do YouTube a entender a importância deste conteúdo de sabedoria e vai entregar isso para mais pessoas, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo, capítulo 29 de Provérbios. Vamos acessar agora os segredos divinos. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído, sem que haja remédio. Logo de cara aqui, esse texto inicia falando sobre uma pessoa que é obstinada, alguém que tem obstinação. E essa pessoa que é obstinada para o mal, ela é corrigida várias vezes, frequentemente. E mesmo assim, a metáfora que é feita aqui é de alguém que endurece o seu pescoço e não quer ceder, não quer flexibilizar, não quer reconhecer e mudar. Então essa pessoa que decide trilhar esse caminho, normalmente é alguém que não tem consciência de como a vida está, nem da sua própria vida, nem da realidade à sua volta. Então essa pessoa, ela pode ter um pouco de consciência, o mínimo necessário, mas lhe falta muita consciência para saber que os seus próprios atos são destrutivos para ela e para outras pessoas. Eu não estou falando de alguém que é uma pessoa com problemas mentais, não. Eu estou falando de pessoas comuns, como eu e você, que muitas vezes ficamos insistindo em um erro. Não tenha compromisso com o erro. Se você percebeu que um caminho que você está trilhando é errado, pare, retorne. Não tenha compromisso com o erro. Se você percebeu que fez um negócio, assumiu o compromisso, empenhou a palavra em algo e depois você percebe que é errado, é melhor você interromper, pagar a multa necessária, mas não levar adiante só para manter a sua palavra e dizer eu honrei minha palavra, mas uma coisa que é errada. Então, a pessoa que, sendo frequentemente reprovado, corrigido, endurece o seu coração, o seu pescoço, endurece a sua cerviz, será repentinamente quebrantado, destruído, sem que haja remédio. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Aqui trata-se de governo e tem também alguns outros versículos que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo que tratam sobre governo, situações de governo, de autoridades. Então, quando os justos têm autoridade, o povo se regozija. Quando os perversos dominam, o povo pranteia. Você foi criado para dominar sobre todas as coisas. Você foi criado de forma a exercer governo, domínio sobre todas as coisas, exceto, é claro, sobre outro ser humano. Por quê? Porque quando você percebe a sua real identidade, descobre quem você verdadeiramente é, você ganha com isso o bônus da autoridade e do governo. E quando você se coloca num local de governo e você está guiado pela sabedoria, os seus procedimentos serão justos. E com isso, as pessoas à sua volta, seja numa situação de governo em termos de autoridades públicas, ou seja numa situação de governo em termos do seu trabalho, da sua equipe de trabalho, a sua liderança, tá? A sua casa, seus relacionamentos, ou você na igreja desenvolvendo algum trabalho, uma liderança em alguma área. Se você é guiado pela sabedoria e se torna justo, então as pessoas elas vão se regozijar, vão ficar felizes. Mas ao contrário, se você se torna perverso, e o perverso Deus abomina, ao dominar, as pessoas à sua volta vão chorar, vão prantear. Quem sabe você está sendo aquele que chora, não é nem o perverso. Alguém está acima de você e está sendo perverso, dominando, e você está chorando. Então, procure se associar com pessoas que andam na sabedoria, porque você vai poder se regozijar, se alegrar.
Quem quer que ame a sabedoria, olha aí, regozija seu pai. Mas aquele que guarda a companhia de prostitutas gasta os seus bens. Parece um pouco a história do filho pródigo, né? Que pediu a sua herança ao seu pai e foi e gastou todos os seus bens com prostituição, com prazeres frívolos, momentâneos, né? Coisas passageiras e não eternas. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a derruba. O que é que fala aqui sobre presente? Presente aqui é suborno. Então, quando um rei, um governante, uma autoridade pública, quando ele governa pelo juízo, ou seja, de maneira justa, ele estabelece a terra é estabelecida, a nação, a cidade, a família, não importa, tá? O Estado é estabelecido, mas aquele que recebe presentes, aquele que está governando e fica recebendo presentes, ou seja, suborno, ele derruba a terra e destrói a terra. Não precisamos ir muito longe para perceber o quão destrutivo é o efeito do suborno sobre autoridades públicas, né, e as consequências danosas que trouxeram sobre a nossa nação nos últimos anos. O rei pelo juízo, ok. Vamos lá, o próximo versículo. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para os seus pés. Aqui é aquela pessoa que é muito, como a gente diz no popular, boa de lábia, né? Então ela sempre tem ali uma boa palavra e vai ganhando o coração da pessoa, vai com elogios, né? Com palavras bonitas e de repente está armando um laço para os seus pés. Tenha cuidado com essas coisas. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. Então observe o que nós falamos anteriormente. Transgredir é quebrar, transgressão é quebra de mandamento, quebra de princípio. Então, quando o homem mau ele quebra o princípio, nisso há um laço. Mas o justo canta e se regozija. Então, naqueles que seguem o caminho dos perversos, eles vão estar constantemente caindo em laços, porque no momento em que você quebra um princípio, você transgride, a transgressão significa quebra de mandamento ou de princípio, você armou um laço para a sua própria vida. Mas ao contrário, que anda em justiça, ligado com a sabedoria, ele vai cantar e se alegrar. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. A Bíblia fala aqui na sabedoria de Provérbios a respeito muito assim do pobre, do rico. Com relação ao pobre, a pobreza é mentalidade, é improdutividade, é uma mentalidade escassa, instaurada na pessoa e por consequência a escassez chega também no bolso. Já a riqueza, a verdadeira riqueza, ela traz consigo também uma alma nobre, não só benefícios monetários, mas uma nobreza de alma. E a nobreza de alma faz você ser misericordioso, você se compadecer das pessoas que não têm ainda tantos recursos como você tem. Então o justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam da ira. Isso aqui fala daquelas pessoas que têm sabedoria e desviam um juízo, desviam uma guerra, muitas vezes desviam um problema de entrar na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, por sabedoria, enquanto que homens que são escarnecedores, pessoas faltas de sabedoria, elas vão aproximar aquele laço da cidade, da família e tudo mais. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. Isso aqui é um vício emocional. Sabe onde se enxerga muito bem isso? Nas redes sociais. Então, quando você tem um comentário ácido, agressivo de um hater, né, de alguém que não concorda com você, normalmente essa pessoa só está procurando alguém que alimente o seu vício emocional. E no instante em que você recebe aquele comentário ácido e devolve na mesma medida, você alimentou o vício emocional daquela pessoa.
E é como se realmente um vício, quando alguém pega uma injeção, uma seringa, né, e coloca uma droga na veia e a pessoa sorve aquela química dentro do seu corpo e entra em êxtase por causa do efeito da droga e é danoso para a sua saúde, é danoso para a sua mente e tudo mais. Então, o que acontece com o viciado em vícios emocionais? No momento em que ele chama para discussão, ele põe um comentário ali e você, olha só, você se irrita, né, ou com aquilo e começa a responder, não haverá descanso. Você está dando alimento para que ele continue a lhe perseguir. Então, o melhor de tudo é deixar, sabe? Alguém já disse que o hater, ele é um bom consultor. Você olha, é um consultor gratuito. Você olha o que ele está lhe criticando, observa aquilo que tem fundamento, você aproveita e corrige, e aquilo que não, você deixa para lá. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Há muita sabedoria em você ser comedido nas palavras, em você não liberar de vez tudo o que você quer falar, ou mesmo você guardar projetos, ideias, porque semente vem de sêmen, do latim, como ideias. Então, você tem essas sementes na sua cabeça, não seja precipitado em falando com todo mundo, com qualquer um, sem você conhecer a pessoa. Então o tolo profere toda a sua mente, mas o homem sábio guarda para depois. Até o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, disse aos seus discípulos em alguns momentos assim: o que tenho para dizer a vocês, não suportais agora. Ou seja, tinha coisas que ele estava segurando, porque não era o tempo de falar e tinha que falar mais para frente. A sabedoria nos ensina isso. Se um governante ouvir mentiras, todos seus servos serão perversos. Olha, o governante que está cercado de pessoas perversas e mentirosas, na hora que ele ouve a mentira e percebe a mentira em que ele caiu, ele vai ficar desconfiado, então ele vai achar que todos os outros são iguais, porque ele já foi enganado uma vez. O pobre e o homem enganador se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. Aqui é para dizer que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de trazer o sol e a chuva. Ele diz lá em Malaquias que ele abençoa o justo e o injusto. O sol nasce para todos, tá? Nesse sentido, o sol nasce para todos. E aí agora você com o sol vai semear as tuas sementes. Agora a tua semeadura vai determinar a tua colheita. Se você está semeando as coisas da sabedoria, virão colheitas exponenciais extraordinárias. Se você estiver semeando as coisas do engano, você já sabe que não vai colher coisas boas. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleite à tua alma. Esses versículos aqui trazem algo muito interessante, falando que há sabedoria na vara e na repreensão. O que é a vara? A vara significa disciplina. Então é necessário disciplinar a criança e corrigi-la para que ela receba sabedoria, para que ela ganhe sabedoria, tá? É necessário essa correção. E isso não vai trazer vergonha futuramente para o pai ou para a mãe. Então, a responsabilidade do filho que envergonha está sobre o pai, sobre a mãe. Se ele permitiu que a criança crescesse totalmente livre, sem nenhum tipo de disciplina, na frente, vergonha será colhida por esse pai ou por essa mãe, por causa do comportamento da criança. Por isso, também se diz assim: corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Quando você não corrige, a consequência, muitas vezes, você não coloca disciplina nele, a consequência, muitas vezes, é replicada na perversidade. A perversidade se multiplica, como diz aqui, e as transgressões aumentam.
Um servo, o versículo 18. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Esse versículo é poderoso demais. Esse versículo é forte demais. Onde não há visão profética, o povo perece. A palavra perecer nesse versículo aqui significa autodestruição. Então significa que onde não há uma visão, o povo se autodestrói. Por quê? Porque quando você tem visão, visão aponta para o futuro. E quando você tem algo que te aponta para o futuro, você traça planos, você planeja, você projeta, você começa a se mover na direção daquilo. É mais forte para te tirar de uma situação de dificuldade, uma visão clara de futuro, do que uma glória do passado que você viveu. Uma saudade, uma lembrança, até mesmo que seja a lembrança de alguém que já viveu, mesmo que tenha sido um exemplo de superação de alguém do passado, isso não tem força, isso pode até te inspirar, dar uma inspiração para você, mas te motivar, ser o motor, ser a força que faz você ir para frente e fazer o sacrifício que for necessário, sabe? Sacrificar o que for necessário para sair daquela situação e ir para frente. Somente uma visão clara de futuro tem isso. Uma visão extraordinária de futuro. É por isso que é importante você desenhar o teu futuro. Você ter clareza aqui dentro daquilo que você quer alcançar. É por isso que é importante você se envolver com a fonte da sabedoria, para também receber visão clara do teu futuro. Então, num ambiente onde há uma liberdade para a ação do Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, sempre vai haver três coisas: visão, profecia e sonhos. Essas três coisas sempre vai haver. O que é sonhar? Sonhar é quando você usa a tua capacidade que o teu Criador te deu para se imaginar no futuro. Isso é sonho. O que é visão? Visão é quando o teu Criador mostra o futuro para você no presente. E o que é a profecia? É quando você enxergou esse futuro com clareza e agora no presente você começa a declarar ele, ainda que você não tenha, ainda que você não esteja vendo com os seus olhos físicos, mas com os olhos da fé e os olhos da tua visão de futuro você já está enxergando. Então, se não há uma visão profética que aponta para o futuro, o povo perece. O povo se autodestrói. Uma pessoa que não planeja, observe quando as pessoas se aposentam. A maioria das pessoas entram em alguma crise e alguns caminham para a depressão. Por quê? Porque a vida dele estava sempre lidando com o seu ritmo de trabalho. Quando ele se aposenta, não tem mais trabalho, ele vai acordar no dia seguinte e não tem mais um lugar para ele ir trabalhar, ele não tem mais uma visão de futuro. Rapidamente essa pessoa precisa construir uma visão de futuro. Na verdade, ela tem que construir antes mesmo de se aposentar. Porque você pode até mesmo se aposentar do teu trabalho, mas você nunca vai se aposentar da tua visão de futuro extraordinária, da tua vida que você quer alcançar. Então, estabeleça com clareza isso, e isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Um servo não se corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Aqui, na verdade, fala sobre aquela pessoa que, por mais que você ensine com palavras, ainda que ele entenda o que você está dizendo, balança a cabeça consentindo, ele não vai fazer exatamente porque talvez é necessário você ir para a prática e também mostrar com exemplo prático. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras, mais esperança há para um tolo do que para ele. Então, até mesmo para o tolo há mais esperança do que para um homem que é falador, uma pessoa faladora que não tem freio nas suas palavras. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança o terá tornado seu filho. Então, quando você cria um servo delicadamente como próximo de você, a sabedoria ensina que no futuro ele vai querer ser parte da família e se tornar como um filho. E vai querer até mesmo usurpar da herança. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. Você foi criado para transbordar coisas boas e não transbordar transgressão. Quem está com transbordando transgressão é porque está debaixo da cachoeira da ira. Então, você está ali descendo água,
até que transborda a transgressão. Mas você tem que ficar debaixo da cachoeira da sabedoria, da fonte da sabedoria. E aí você vai transbordar as coisas boas para as pessoas. O juízo, a justiça, os princípios, os valores e até mesmo riquezas transbordarão, porque a sabedoria é a coisa principal. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará salvo. Aquilo que você teme, aquilo que você tem medo, é isso que está falando aqui. Aquilo que você teme te controla, o temor, o medo. E aí, do grego a palavra phobos, de onde vem as fobias. Então, o temor do homem, as fobias, os medos, trazem um laço para prender você. Mas o que puser a sua confiança no Senhor estará salvo desses laços. Olha que segredo divino, poderoso. Pega ele aí. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Um homem injusto é uma abominação para os justos. Aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Assim como o injusto é abominação para quem é justo, a pessoa que é justa, olha pelos olhares de um perverso, ele vê essa pessoa como uma abominação. Porque os caminhos não se alinham, os caminhos não se cruzam. Muito bem, meus amigos, nós chegamos aqui ao final de Provérbios capítulo 29. Esse é os Segredos Divinos, acessando os Segredos Divinos no livro de Provérbios, a nossa série. Estamos quase chegando ao final do livro de Provérbios. Amanhã tem capítulo 30, depois tem o 31 e nós finalizamos a nossa série. Eu gostaria de agradecer você que está assistindo até aqui, está compartilhando, espalhando essa semente de sabedoria para as pessoas. Comenta aí embaixo o que mais te impactou nesse capítulo 29. Deixe o seu like para que o YouTube entenda a importância do conhecimento e sabedoria que estamos entregando. Entregue para mais pessoas também. E se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Nós vamos estar sempre trazendo conteúdo relevante de sabedoria, de propósito, de vida, de inteligência emocional, para você se desenvolver e para você sair do calabouço. Esse é meu intento, tirar você do calabouço, porque a porta já está aberta, não há correntes nas tuas mãos, você só precisa se levantar e sair. Alguém já fez o trabalho de destruir aquilo que te prendia, e esse alguém é a fonte de toda a sabedoria. Dá uma olhadinha em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Forte abraço, Deus abençoe vocês, não esqueça que você é a imagem e semelhança de Deus, e que você é muito amado.